Glória a Jesus. Queridos, graça e paz. Você está aí mesmo? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro, lá no Evangelho. Nós vamos abrir a Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2 e o verso 1. Essa música é linda, é hino que chama, né? Esse hino aí é lindo. Louve ao Senhor todo o meu ser. É um hino maravilhoso, né? É hino que fala aqui, vocês chamam aqui no Maranhão, é hino, é? É hino, é louvor, vocês falam. É manga, como é aquela, é manda, aquela fruta, é manga? Manga, né? É manga que vocês chamam aqui, aquela... Manga, é manga, é manga. Ai, que é um maranhense que não conhece a manga. Tá gravando ainda não, né? Tá gravando? Corta tudo aí. Pode cortar, não? Você pode no YouTube, já tem pregações do pastor Gilberto lá. Vai lá no canal do YouTube da igreja, ou só coloca lá no YouTube, né, que ele vai mostrar. Pastor Gilberto Lima, certo? Você que achou pouco que ouviu aqui, pode chegar em casa e clicar lá e ver mais, e vai ter mais, né, Coelho Neto? Deixa o like, deixa lá que você gostou, amém? João capítulo 2, a partir do versículo 1. Não sei se vai dar certo comigo esse negócio no YouTube, né? Mas vamos lá. Porque eu falo umas coisas aí e tal. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada no vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Tá bom? Amém? Quero falar nessa noite com vocês, debaixo desse tema. Eu quero falar: cadê a água que estava aqui? Diga: cadê a água que estava aqui? Irmãos, podem acreditar. Você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Você pode estar vivendo situações que você acha assim: isso aqui não tem jeito, isso aqui é o fim. Mas nós, como servos de Deus, como crentes no Senhor, e quando eu falo crente, eu estou falando da sua fé, você também que nos visita, você crê em Deus. Você não pode perder, deixar que seja roubado de dentro de você essa expectativa do seu coração. Porque por pior que seja a realidade que você esteja vivendo, por mais que pareça que tudo está perdido, que não há mais jeito, Deus pode nos surpreender. Nós não podemos ir para um ambiente como esse e ficarmos secos, omissos, distantes, indiferentes. Não, tem que ter essa respiração ofegante, tem que ter esse palpitar mais forte do nosso coração, entendendo: Deus pode mudar a minha vida nesse culto. Deus pode mudar a realidade do meu casamento hoje à noite. É essa a expectativa, esse deve ser o sentimento que deve
permear o nosso coração. Essa deve ser a verdade dentro de você. Porque Deus pode nos surpreender. Deus pode transformar toda e qualquer realidade. Como Ele fez naquele dia, naquele casamento. Ele transformou aquela realidade. O que Ele fez, pastor, naquele dia no casamento? Transformou aquela realidade. Deus pode fazer isso, virar uma chave, mudar a nossa vida. Um dia, o cortejo seguia, e era o filho de uma viúva que estava dentro do caixão, dentro do esquife. A Bíblia diz que Jesus parou o cortejo, tocou o esquife, o rapaz liberou uma palavra, o rapaz ficou sentado dentro do esquife, começou a falar, diz a Bíblia, e Jesus o entregou à sua mãe. A mãe que estava desesperada, aflita, em lágrimas, o que acontece? Jesus a surpreende. Agora o filho que estava morto está vivo. A vida dela toma um novo rumo. Aquilo que parecia ser o fim se torna agora uma nova etapa, um novo momento, um novo ciclo na vida daquela mulher. Jesus chegou à casa de Jairo e fez o mesmo. A filha dele estava morta. Jesus deu uma palavra, tomou a menina pela mão, a menina ressuscitou e ele disse: olha, deem de comer a essa menina. Eu estou te mostrando textos, eu estou te mostrando exemplos na Bíblia do que Deus fez e do que Ele pode fazer ainda nos dias de hoje. Ele pode te surpreender, Ele pode mudar uma realidade, Ele pode transformar o ambiente que você está vivendo. Nós chegamos em João no capítulo 2. E o que nós vemos em João? Nós vimos uma crise instalada. Nós vimos um problema naquele lugar. É um casamento que está debaixo de uma necessidade. Acabou o vinho. Pastor, e não é que o vinho vai acabar, o vinho acabou. Porque tem coisas na nossa vida que elas desaparecem, que elas somem, coisas boas, e você nem sabe como você perdeu. E você nem sabe como aconteceu. Não deu nenhum sinal, do nada o vinho acabou. E assim são algumas coisas na nossa vida. Elas não estão por terminar, elas terminaram. Talvez você tinha uma condição financeira privilegiada e hoje não tem mais. Talvez você tinha uma saúde de ferro e hoje não tem mais. Seu casamento era uma bênção e hoje você está vivendo em crise. Ei, Deus pode mudar tudo isso. Ele pode transformar água em vinho ainda essa noite. Ele pode resolver essa questão. Ele pode sarar essa realidade. Por quê? Porque Ele está no projeto. Jesus estava ali e Ele mudou aquela realidade. Mas eu quero te dizer uma verdade também. Aquela realidade não foi mudada só porque Jesus estava ali. É claro que ela mudou porque Ele estava ali. Mas precisou que alguém percebesse, que alguém identificasse, que alguém observasse o problema. A Maria é esta mulher, a Maria é esta mãe que percebeu o problema. Mas a Maria percebeu o problema e ela fez o movimento certo para que o problema fosse solucionado. Porque você pode estar aqui hoje e estar dizendo: pastor, pois eu também já percebi que os meus filhos estão nas drogas. Pastor, já percebi que o meu casamento está por um fio. Ei, olhe para cá. Só identificar o problema não é o suficiente. Só perceber o problema não é o suficiente. Você precisa fazer o movimento certo. Você precisa ir até o fim. Porque é indo até o fim que as coisas são solucionadas. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Homens estão morrendo, por quê? Porque estão comendo uma sopa envenenada. Segundo Reis, capítulo 4, os discípulos do profeta Eliseu estão comendo uma sopa envenenada. E lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, lá pelo verso 40, um homem percebe isso. Ele fez o quê? Percebeu. Ele fez o quê? Ele identificou que tinha um problema na sopa.
E no verso 40, se você for ler em casa, a Bíblia diz que aquele homem começou a gritar, olhe para mim, aquele homem dizendo: a morte na panela, homem de Deus. E o que mudou na panela, irmão? Diga nada, nada. A morte continuou na panela. Não adianta identificar a crise dentro de casa, é preciso fazer um movimento completo para que aquela crise seja solucionada. Quando nós estamos assistindo um jogo de futebol, aí você vê o lateral, ele está lá na frente e ele começou a dar pressão no zagueiro. Ou ele perdeu a bola e a bola está com o zagueiro. O que o técnico grita aqui do lado? O técnico grita assim, ó: até o fim, até o fim, até o fim. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: completa o movimento, não desiste, até ou o zagueiro tocar a bola, colocar para a lateral, a bola não está mais no pé dele, mas o técnico quer que o cara siga ele, corra, persiga até o fim. Assim é na nossa vida. Nós percebemos uma crise e Deus está gritando do lado: até o fim, até o fim, até o fim. Para quê? Para que a gente complete o movimento. Meu Deus, tem uma gordura no meu fígado. Você precisa fazer uma corridinha. Você precisa se movimentar, organizar a sua alimentação. Porque só identificar que tem uma gordurinha no fígado não resolve o problema. Resolve? Não. Olhe para cá. Às vezes nos falta completar o movimento. A Maria não está ali dizendo: acabou o vinho, não. Ela vai até o fim, ela vai envolver os garçons, ela vai insistir com Jesus, ela vai completar o movimento, vai fazer o movimento certo. Olhe para cá, os homens da cidade receberam o Eliseu. Eles moram na cidade de Jericó. Eles moram aonde? Diga: em Jericó. Moram lá. Os homens da cidade receberam o Eliseu e disseram: olha, a cidade é bem situada como vê o meu Senhor, mas as águas são más e a terra é estéril. Eles sabem do problema, Carlos. Eles identificaram o problema. Eles perceberam que as águas não estão boas. E o que mudou? Quando eu falar essas coisas, você pode dizer nada, pode confiar em mim. E o que mudou? Nada. Não mudou nada. Sabe como muda? Muda se alguém pegar um prato novo e colocar sal, e for a fonte das águas, e deitar sal, e profetizar, como fez o profeta Eliseu. E as águas de Jericó ficaram saudáveis até os dias de hoje. Eu fui lá e bebi da água. Eu fui lá na fonte onde o Eliseu deitou a água. Porque quando deitou o sal? Quando você foi lá em Israel conosco, agora em novembro, nós vamos lá. Amém? As águas são boas, as águas são limpas, porque alguém não apenas viu o problema, mas fez um movimento completo. Não adianta ver o problema na igreja. Ei, se você está vendo o problema na igreja, talvez seja Deus querendo usar você para fechar aquela brecha, para preencher aquela lacuna. Você está comigo? Talvez você está dizendo: meu Deus, eu vi uma sujeirinha nessa igreja. Eis que te digo, eu vejo você com a vassoura. Você está comigo? Não adianta perceber: meu Deus, meu casamento está em crise. Complete o movimento, faça como a Maria. Não apenas identifique que está em crise, mas faça algo para mudar isso ainda hoje. A gente é fera para identificar os problemas. Fera ou não fera? Fera, a gente é fera para identificar. Aí a gente é fera para identificar o problema. Mas a gente é o quê? A gente é um tanto demorado para tomar as decisões necessárias, para fazer aquilo que é necessário fazer. Diga para quem está do seu lado: Deus te trouxe aqui hoje para você fazer o que você já sabe que é necessário fazer. Só vai mudar se alguém perceber e fizer o movimento certo. Só vai mudar se alguém se mover na direção certa. Maria identificou o problema e fez o movimento certo. Ela foi até Jesus. Ela foi o elo de ligação entre Jesus e os garçons.
Ela foi aquela que coordenou toda a ação. Ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Olhe para mim, Deus quer nos usar para que sejamos elo entre Jesus e algumas pessoas que estão lá fora. Sabe o que é o elo da corrente? Não sabe? O elo. Ei, Deus quer usar você. Você já identificou o problema? Você é o elo entre Jesus e a solução do problema. Você é o elo entre Jesus e os seus pais. Você é o elo entre Jesus e os seus filhos. Você é o elo entre Jesus e a pessoa da sua célula. Ei, não perca isso de vista. Não adianta ficar vendo o problema e não fazer nada. Você é a pessoa que Deus quer usar. Você é o elo para mudar aquela realidade. O Neemias identificou: Jerusalém não está bem. Quem não está bem? Jerusalém. As portas queimadas pelo fogo, os muros derribados, a cidade desprotegida, o povo em vergonha, o povo em opróbrio. E o que o Neemias fez? Ele identificou a crise. Ele foi para o quarto orar, jejuar, lamentar por alguns dias. Procurou o rei, procurou provisão, pediu patrocínio, levantou uma equipe chegando em Jerusalém, colocou as pessoas ali para trabalhar, para se mover, e o problema resolvido. E o milagre aconteceu, porque o Neemias não ficou apenas romantizando o problema. O que adianta alguém lá no Rio Grande do Sul, dentro do helicóptero, e ficar olhando lá: está lotado mesmo, está cheio mesmo. Adianta isso aí? Não. Adianta é mandar dinheiro, como a Peniel está mandando dinheiro para lá. Adianta é fazer marmita, como a nossa célula lá em Novo Hamburgo está fazendo marmita, para entregar para as pessoas que não têm o que comer, que saíram da sua casa. A Peniel está mandando dinheiro para lá. Do Nordeste, o estado mais pobre, Maranhão Velho. Olha para cá, o Nordeste é a região mais pobre, Maranhão, o estado mais pobre, mas nós estamos mandando dinheiro para lá. Diz-me oferta seu. Amanhã eu vou mandar de novo para lá. Você está comigo? Tenta isso. Olhar de dentro do helicóptero, com a roupinha de guerra, não resolve nada. O que resolve é ajudar, o que resolve é investir, o que resolve é mandar o recurso. A Maria se moveu do jeito certo porque ela conhecia o filho que tinha. A Maria sabia quem era Jesus. E quem era Jesus, irmãos? E quem é Jesus? Diga: Ele é o Filho de Deus. Quem sabia até então, pastora, que Jesus era o Filho de Deus? Só a Maria. O José também sabia um pouquinho, mas a Maria sabia mais. O anjo falou com ela. Ela carregou Jesus por 9 meses. Olhe para mim. E o que a Maria quer? A Maria quer que aquela verdade sobre seu filho venha à tona. Ele é o Filho de Deus e eu quero que todos o conheçam. É por isso que no verso 4 Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo o quê? Está dizendo: não é hora de fazer milagre, não é hora de eu me expor ainda. Mas a Maria insiste naquilo. Por quê? Porque ela conhece Jesus. Ela conhece e ela entende. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Eu confio nele. Milagres, irmãos, só acontecem dentro dessa verdade, dentro desse tripé. Que tripé, pastor? Ei, eu e você só vamos ver milagres se nós reconhecermos, que Jesus tem todo o poder, que Jesus tem toda a autoridade, e enchermos o nosso coração de confiança nele. Se não for dentro desse tripé, não tem milagre. Saia daqui hoje entendendo: Ele tem todo o poder de me colocar naquele lugar, Ele tem toda a autoridade para mudar essa realidade, e eu confio em Jesus. Era esse tripé de verdades que estavam dentro da Maria, e é esse tripé de verdade que precisa estar dentro de nós para que a gente possa ver milagre. Você entende que Ele tem todo o poder? Ou você acha que o político tem todo o poder? Você entende que Ele tem toda a autoridade? Então enche o seu coração de confiança.
Olhe para mim, hoje pela manhã eu estava orando no meu quarto por algo, para essa igreja, algo que a nossa realidade não pode tocar, algo que as nossas finanças ainda não podem tocar, mas eu estava orando, pedindo, Espírito Santo, convence aquela pessoa, move as mãos, move ali o coração daquela pessoa, faz a tua obra, toca nele, nos dá aquele projeto. E eu saí com meu coração cheio de fé, sem nem um centavo no bolso, mas com a minha expectativa lá em cima, porque eu sei que Ele tem toda a autoridade. Eu sei que Ele tem todo o poder, então eu estou confiando nele, só nele, e nele, no Espírito, e no Deus do céu que eu estou confiando. Nós veremos milagres na nossa vida, quando nós colocarmos toda a nossa confiança em Jesus. O problema é que tem uns que estão confiando, alguns estão confiando nos homens, e outros piores estão confiando em si mesmo. Jó 42, versículo 2. Porque eu bem sei que tudo podes. O que pode? Tudo. Porque eu bem sei que tudo, o que Deus pode? Tudo. Porque eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que é isso? O que Jó está dizendo? Ele tem todo o poder. O que Jó está dizendo? Ele tem toda a autoridade, eu confio nele. Qual é a receita para o milagre? Essa é a receita. Recebeu ou não recebeu, Jó? Recebeu, e recebeu transbordando. Recebeu e recebeu o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. E é isso que eu profetizo na sua vida. Sai daqui hoje incendiado por essa verdade. Eu creio no meu Deus, é Ele que faz. Ele vai abrir a porta para aquele recurso, vai me dar aquele capital, vai girar aquela situação a meu favor, vai tocar aquela pessoa, e eu vou viver algo novo na minha história. Deem aplausos. Mateus capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. O leproso disse assim, ainda não, ele diz aqui mesmo. Eis que um leproso, tendo aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse o quê? Eu quero, fica limpo. Esse homem usou o quê? Ele usou o que eu estou pregando, ele usou esse tripé. Quando ele diz, eu sei que tudo podes, ele disse assim, se tu quiseres, tu pode me purificar. Sabe o que ele está dizendo? Tu tem todo o poder, tu tem toda a autoridade, eu confio em ti. Sai daqui hoje, debaixo dessa verdade. Enche o seu coração de confiança. Sai daqui hoje entendendo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar isso na minha vida. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo lindo. O pastor pregou isso hoje. Aquele milagre aconteceu por causa de Jesus, mas aconteceu porque as pessoas envolvidas, elas obedeceram, elas não questionaram. Foi o que o Carlos já falou aqui hoje. Carlos que vai ser pai. Dorme, meu filho, dorme. Dorme. Dorme quanto pode, dorme. Joga teu futebol quanto pode. Caleb chegou lá em casa um dia desse. Aí disse assim, eu disse, tu vai para onde? Ele disse, pai, eu estava ali para um negócio, um casamento, não era, Caleb? Não sei o quê. Eu achei um casamento, tu estava, né? Um negócio de casamento, tipo era tipo uma coisa de casamento, uma resenha, um negócio de casamento, não sei o que era. Aí eu disse, quem é essa pessoa que vai casar? O Caleb disse, fulano de tal, pai. Mais um soldado abatido. Eu gostei do que ele falou. Tu falou isso, não falou? Ou eu sonhei? Falou, não falou? Mais um soldado abatido. Não, mas está falando assim. Não vai poder nem bater mais a bolinha direito, assim. Quer saber a hora que o cara chega. Vai demorar ou não. É isso que ele estava falando.
Quantos querem ser abatidos? Olhe para mim. Olhe para cá. Aquele milagre se deu porque as pessoas envolvidas não questionaram. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Jesus disse: ei, levem ao mestre-sala, e eles levaram as talhas. Eles não ficaram dizendo assim: olha, mas água transformada em vinho. Disseram? Não. Toda vez que eu perguntar agora, você vai dizer não, mesmo que você não saiba do texto, confie em mim. Eles disseram assim: e se não der certo, pastora, porque a água era muito preciosa naqueles dias. Como é que bota um monte de água, vai que não dá certo? Eles disseram isso? Não. Porque diante de Jesus, diante de uma palavra, de uma direção, não podemos questionar. E às vezes o sinal da nossa obediência é o nosso silêncio. Eles não falaram nada. É Deus dizendo para Abraão em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. O Abraão tinha 75 anos, tinha muitos bens, tinha muitas posses. Me mostra o Abraão falando alguma coisa, dizendo: Deus, será que dá certo? Ele saiu e foi. Porque diante de uma palavra de Deus, a gente precisa silenciar, por melhor que seja o nosso argumento. Porque o silêncio revela o nosso nível de obediência. O texto que o Carlos falou, Gênesis capítulo 22, Deus disse a Abraão: me dá o teu filho, teu único filho, vai à terra de Moriá e oferece lá em holocausto. Olhe para mim. O Abraão falou o quê? Nada. Acordou de manhã cedo, rachou lenha, preparou tudo e foi para o lugar que Deus havia indicado. Porque o nosso silêncio revela o nosso nível de obediência. E o que nós vemos nesses dias? Pessoas falando. Pessoas que não se calam dentro de casa. Pessoas que estão ali sempre querendo vencer aquela guerrinha dentro de casa, vencer aquela discussão. Ei, no reino de Deus quem perde é quem ganha, ou quem ganha é quem perde. Isso aqui não é a Dilma não, é verdade, é bíblico. Olhe para mim. Às vezes no seu casamento você pode ter um argumento poderoso, mas fique com ele para você. Talvez você vai perder aquela guerra momentânea, mas você vai preservar sua casa, sua família, seu casamento. O problema é que a gente está muito vivo dentro das nossas relações, seja as relações aqui com as pessoas e seja a nossa relação com Deus. Deus está dando uma ordem e a gente está sempre argumentando, e Deus está dizendo: silencia, silencia. O seu argumento revela que você ainda está muito vivo. E no reino de Deus a gente precisa morrer para as nossas vontades. Dizer como a Maria disse, que faça em mim o teu querer. Dizer como João Batista disse, que o Senhor cresça e eu diminua. O problema é que Deus está falando e a gente está argumentando, dizendo: Deus, será que é bom isso mesmo? Os caras estão caladinhos. Jesus está dizendo: enche as talhas. Leve ao mestre-sala, e eles em silêncio. Você pode ter um argumento poderoso na discussão com seu marido. Talvez você entrou aqui hoje, olhe para mim, e você teve um filho em outra relação, num casamento, e você se separou. Ei, mulher, talvez você tenha um argumento hoje. Se você disser para os seus filhos quem o pai deles é, talvez eles nunca mais falariam com o pai. Mas guarde esse argumento para você, porque Deus exalta quem se humilha. Talvez você está perdendo: pastor, podia eu dizer isso, podia eu prejudicar a vida dele. Ei, não faça isso, esse não é o melhor caminho. Guarde esse argumento para você, silencie, e Deus lutará as suas guerras. Deus honrará você. Deus criará situações para trazer a verdade à tona. Eu tenho um argumento que vai vencer a minha esposa. Guarde esse argumento. Silencie. Quantas pessoas não silenciam o pastor dando uma direção, o líder de célula dando uma direção, o líder de geração dando uma direção, e a pessoa argumentando. Você tem o melhor argumento, eu sei disso, mas silencie. Porque o silêncio mostra o seu nível de submissão, o seu nível de obediência.
Foi isso que aconteceu naquele dia. Jesus disse: encham as talhas. Eles encheram. Levem ao mestre-sala. E eles levaram. Mateus capítulo 17, versículo de número 27, eu acho. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, diga anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abre a boca dele. Não mata ele, abre a boca. E dentro tu encontrarás um estáter. Tira-o. Paga o meu imposto, paga o teu imposto. Olhe para mim. Me mostra na Bíblia o Pedro falando alguma coisa. Jesus, e se esse peixe me morder? Jesus, tem meios mais fáceis de nós conseguirmos esse recurso. Jesus, abre a tua mão e faz aparecer uma moeda. Ah, Jesus, tem outras maneiras. Ei, o Pedro silenciou. O Pedro se submeteu. Quando nós ficamos argumentando com Deus ou com as pessoas, isso mostra o quanto o nosso ego ainda está aflorado. E uma oração que nós precisamos fazer é: Deus, detona o meu ego, quebranta o meu coração. Eu não quero vencer essa batalha da guerra, da narrativa, das discussões, mas eu quero que o Senhor intervenha. Eu estou saindo humilhada dessa situação, eu estou passando essa vergonha, mas o Senhor vai fazer o que o Senhor fez com Jó. O Senhor vai me honrar duplamente. O Senhor vai me dar em dobro tudo que eu tenho perdido. Descanse seu coração, guarde o seu argumento. Amém. Silencie e deixe Deus trabalhar. Silencie e vá lá. Se é para fisgar o peixe no anzol, nós vamos fazer. O Abraão fez isso. O Naamã no primeiro momento não fez. Começou a questionar, a falar, a argumentar. Os rios de Damasco não são melhores do que o Jordão? Como pode? Qual é a palavra para o Naamã? 7 banhos no Jordão. Mergulha 7 vezes no Jordão. Olhe para cá. E o Naamã questionando. E enquanto você questiona, a lepra continua. Enquanto Naamã questionava, ele continuava leproso. Assim é na nossa vida. Enquanto nós ficamos fazendo a meia culpa, enquanto nós ficamos querendo ter razão, enquanto nós ficamos aí discutindo desnecessariamente, a doença continua, o problema continua, e a gente não vê milagre. Mas quando Naamã se submete e diz: eu vou ao Jordão, ei, são 7 mergulhos, ele vai ficar sarado, porque ele silenciou. Na vida a gente precisa aprender a silenciar. Nesse mundo polarizado aí fora, a gente precisa aprender a silenciar. Eu chego na casa de um irmão que é Lula. Rapaz, o Lula é maravilhoso. Eu digo: rapaz, como é que está esse negócio? Aí eu chego na casa do outro é Bolsonaro. Olhe para mim. Eu tenho que aprender a conviver com todos. Você está comigo? Pastor, e o que o senhor acha desse negócio aí da política? Eu digo: rapaz, eu estou achando que esse ano a Peniel vai reformar a fachada, e a Bíblia diz, eu mudo de assunto. Você está comigo? Aí tem gente rompendo relação com a família. Tem gente rompendo relação com os amigos. Tem gente rompendo relação com o irmão da igreja. Sabe por quê? Porque quer vencer na conversa, quer vencer na discussão. Deus não te chamou para vencer nessa discussão. Deus te chamou para que Ele pudesse te honrar. Se Ele está dizendo: encha de água as talhas, nós vamos encher. Se Ele está dizendo: leve ao mestre-sala, nós vamos levar. E nós vamos ver água transformada em vinho. Nós vamos ver provisão, nós vamos ver milagre. Nós vamos ver a porta se abrindo a nosso favor. Quem acredita, diga amém. Dê mais um aplauso. Amém.
Se você mostra, ou se você ainda questiona, mostra o seu questionamento, você não está morto o suficiente. Você não está morto o suficiente. Eu assisto o jogo com meu sogro, há muitos anos atrás. Desde a Copa de 2002 eu assisto o jogo com ele. Olhe para mim. Foi quando eu comecei a me entrosar mais. 2002, antes de casar, pertinho, eu comecei a me entrosar. E aí, desde 2002 eu assisto o jogo com ele. Aí ele está lá, ele diz assim, o jogador é ruim demais, né, Gilberto? Eu digo, rapaz, é ruim demais. E esse aí é bom, e o que ele disse que é bom é ruim. Esse aí é bom. Eu digo, esse aí é bom. Esse aí é bom. De 2002 para cá, dá mais de 20 anos, sim ou não? Quantas discussões? Zero. Eu tenho minhas convicções, se o jogador é bom ou ruim, e eu fico com elas guardadinhas no fundo do meu coração. Quantas discussões em 20 anos? 22 anos? Zero. Porque eu não quero vencer. Olhe para cá. Deus diz, Elias, vai para Sarepta. Ir para Sarepta é ir para a faixa de Gaza. Ir para Sarepta é ir para a Ucrânia. Ir para Sarepta é ir para o Rio Grande do Sul hoje. Ir para Sarepta era ir para um lugar de fome. Deus disse, vai a Sarepta, porque lá tem comida para você. O Elias fala o que, irmãos? A conversinha que eu tive com você lá atrás. Diga nada. O que o Elias fala? Shhh. Silenciou. Lá em casa é assim, quando eu brigo com os meus filhos, o que argumenta incita a minha ira. O que silencia me quebra. Por quê? Porque o que silencia, acabou ali. Eu digo, rapaz, não sei o que dizer que eu quero. Então tá, pai, tá bom. Agora, se a pessoa ficar dizendo, não, mas foi por isso. Irmão, a pastora me conhece. Sou gente boa. Essa perninha aqui começa a balançar assim, ó. Eu vou no outro mundo. Porque eu não aceito desobediência. Eu não aceito argumentação errada. Por que esse negócio está aqui? Por que esse tênis está aqui? Não sei o que, esse tênis não era para estar aqui. Agora quando a pessoa diz, não, eu errei mesmo, pai. Cara, me quebra, eu me desmonto. Eu digo, oh, tá legal. Cessou, acabou. A palavra branda desvia o furor. Deus disse, vai a Sarepta, e o profeta foi. Acredite, irmãos. Esse milagre da água transformada em vinho, ele só foi possível porque as pessoas envolvidas fizeram o processo do jeito certo. Porque tem uma maneira certa de fazer o processo. Quando a gente fala de milagre, a gente não está falando de algo assim que você diz assim, é o coração no bico da chuteira, é na raça, vamos que vamos. Não, tem um jeito certo. Tem ou não tem? Tem um jeito certo. Mas não serve 5 mergulhos no Jordão, diga não. Tem um jeito certo, são 7. Mas não serve 3 mergulhos no Jordão, não serve banhar nos rios de Damasco. Não serve. Tem um jeito certo de fazer, tem um jeito certo de realizar. O problema é que nós queremos fazer e queremos fazer do nosso jeito. E nós não temos visto milagre, ou alguns não têm visto milagre, por quê? Porque tem feito a sua maneira, tem feito do seu jeito. Ei, as águas de Jericó ficaram saudáveis, por quê? Porque alguém pegou um prato novo, colocou sal, foi à fonte, profetizou. Tem um padrão, tem uma maneira de se fazer. O Naamã foi curado porque fez do jeito certo.
Versículo 7, versículo 8 do texto que eu li. Encheram de água as talhas e encheram totalmente. Então levaram ao mestre-sala. Ei, esse é o processo correto. Essa é a maneira de se fazer. E quando a gente faz do jeito certo, a gente diminui o ruído. Quando a gente faz do jeito certo, a gente diminui o barulho. Tem uma maneira certa de fazer, e essa maneira é sem estardalhaço. Pastora, tinha muita gente naquela festa. Mas lendo o texto, nas entrelinhas do texto, olhe para mim, a gente percebe que ninguém percebeu que o vinho tinha acabado, a não ser Maria e as pessoas que precisavam saber daquilo. A Maria chegou para Jesus e disse assim: meu filho, eles não têm mais vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela chamou os garçons e disse: está vendo aquele homem ali? Cabelos longos. Sim. Façam tudo que ele vos disser. Vão lá e façam tudo que ele mandar. Não teve barulho, não teve ruído. Jesus estava onde? De perna cruzada, sentadinho, creio eu. Chamou os caras e disse: está vendo aquelas talhas ali? Encham totalmente de água. Depois que estiver cheia, vocês levem ao mestre-sala, lá dentro. Tudo sem ruído, tudo sem barulho, tudo sem estardalhaço, porque há um padrão, há uma maneira de se fazer. Gênesis capítulo 22, versículo 2 e versículo 3, Deus tinha falado com Abraão, e agora acrescentou Deus: toma teu filho, vai à terra de Moriá. Abraão, olhe para mim, no verso 3, vamos lá. Levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, seu filho Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Tudo sem estardalhaço, tudo sem barulho. Nem a Sara acordou naquele dia. Por quê? Porque tem um padrão, uma maneira de se fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente vem assim, ó. O problema é que alguns, não você que está aqui hoje, mas alguns fazem tudo com estardalhaço. Entregando meu dízimo. Faz quietinho. Faz com alegria, mas faz sem ruído. Não vê essas mulheres servindo água aqui? Elas serviram água, você nem percebeu. Mas em outros lugares, o que as pessoas fazem em outros lugares? Aqui não. As pessoas falam: servindo água, agora é a hora de... Não, sem estardalhaço. Tem uma maneira de se fazer, tem uma maneira de se comportar, sem chamar atenção. Isso fala de quê, pastor? Fala de humildade. Isso fala de quebrantamento. Isso fala de entender que tem alguém maior lhe observando, e Ele é galardoador, Ele premia, Ele honra os que fazem olhando para Ele. Amém? Tem um padrão, tem uma maneira, sem ruído, sem estardalhaço. Eu era de uma igreja, quando eu me converti, que lá, para provar que era humilde, às vezes quando ia pregar, vocês já viram isso? Acho que isso parou, não tem mais isso não. Mas lá, 20 anos atrás tinha isso. Pegava o púlpito e botava embaixo o púlpito para pregar. Não botava no altar. Por quê? Porque botando o púlpito embaixo, aquela pessoa era humilde, porque ficava no nível das ovelhas. Irmão, humildade não tem nada a ver com isso. Quantas pessoas altivas eu vi botando o púlpito para baixo?
Para provar que alguém é humilde, não precisa descer o púlpito. Precisa descer o coração. Olhe para mim. Olhe para cá. Sabe o que é humildade? Eu vou resumir para você guardar para a sua vida isso aqui. Pastor, o que é humildade? Humildade é saber quem é a fonte. Se você sabe quem é a fonte, você é alguém humilde. Eu tenho esse carrão, vou explicar. Tenho esse carrão, você tem um carrão. O que é humildade? Saber quem te deu o carrão. Você mora numa casona maravilhosa, aí você diz quem é, você diz assim: Deus abriu a porta, foi Deus que me deu, isso aqui não era nem para me ter, e o Senhor criou uma situação. Isso é humildade, saber quem é a fonte. E Deus está me usando, eu canto bem, eu prego bem, eu tenho que saber quem é a fonte, é o Espírito me usando. Então eu me torno alguém humilde, à medida que eu vou sabendo quem é a fonte. Porque alguns acham que a fonte são eles mesmos. Sou eu que meu trabalho, eu tenho a minha habilidade. Não, a fonte é o Senhor. Toda vez que você entende isso, você se torna alguém humilde. Jesus naquele dia não precisou se mostrar. Jesus naquele dia não precisou de estardalhaço. Ele manteve um padrão de comportamento, uma maneira para construir um milagre. Porque tem um padrão, tem uma maneira para o milagre ser construído. Se aproxime, igreja. Se aproxime, irmão, do processo. Veja o que está acontecendo de perto. Se envolva com o que Deus está fazendo. E o que vai acontecer, pastor? Você cometerá menos injustiças. Versículo 9, versículo 10, rapidinho a gente ora. O mestre Sala provou a água transformada em vinho. Chamou o noivo, chamou ou não chamou? E disse no verso 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E o noivo disse o quê? Eu sempre faço isso mesmo nos meus eventos. O noivo estava, era perreadinho da Silva. Sim ou não? Sim. Mas sabe por que o homem está elogiando a pessoa errada? Porque ele não acompanhou o processo da água sendo transformada em vinho. Toda vez que você não acompanha o processo do milagre, você sempre vai elogiar quem não merece elogio. Você sempre vai desonrar quem precisava ser honrado. Olhe para mim. A gente precisa acompanhar de perto. Fica um dia na sua casa e diga para sua esposa assim: hoje eu vou lhe ajudar nas tarefas de casa. Você vai acompanhar o processo. E você vai, a partir dali, aprender a valorizar, dizer obrigado para a sua esposa. Porque a pastora traz um café e eu digo obrigado. A pastora me entrega uma roupa gomada e eu digo obrigado. A pastora me entrega um calção e eu digo obrigado. Ela está fazendo o que ela deveria fazer, mas eu conheço o processo, eu sei que não é fácil. Peça para o seu marido lhe levar um dia lá para o trabalho dele. Você vai acompanhar de perto o processo. E você vai começar a elogiar quem merece ser elogiado. Naquele dia o mestre Sala cometeu uma injustiça. Ele está honrando quem não deveria ser honrado. Chamou o noivo. Ei, o honrado da festa é Jesus. Quem merece os elogios é Jesus. Quem merece a honra na sua vida é Jesus. Quem merece a honra na sua vida é a mãe dos seus filhos. Quem merece a honra na sua vida é aquela pessoa que está do seu lado no momento mais difícil. É ela que merece a honra na sua vida. E às vezes a gente fica cometendo injustiças grandiosas. Por quê? Porque a gente está distante do processo. A água está sendo transformada em vinho e a gente está a quilômetros daquele processo. E a gente vai sempre cometendo injustiças. Está comigo? Elogie o líder da sua geração que merece ser elogiado. Valorize a pessoa da sua célula que merece ser valorizada. Quando você se aproxima do processo, você minimiza a chance de errar. Quantos vão se aproximar mais?
Você está comigo? A pastora às vezes está fazendo a pregação. Aí ela fica dizendo: Gil, você é fera, porque não é fácil. Não é fácil. Eu estou pregando aqui hoje. Amanhã eu já tenho que mandar, no mais tardar terça, eu já tenho que mandar tema para o pessoal da mídia da pregação de quarta. E amanhã tem que sair um tema. Porque eu prego hoje, porque eu prego quarta. Eu acho que eu prego depois de novo, não sei se é quinta, em outro lugar. Acompanhe o processo de perto e você vai valorizar as pessoas certas. Porque milagre tem um propósito. Diga: milagre tem um propósito. Tem tantos propósitos, mas tem um deles, é gerar fé nas pessoas. Versículo 11 diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Milagre que vem na nossa vida é para fortalecer a nossa fé, para gerar a nossa fé, para elevar o nosso nível de fé e para nos fazer mais crentes no Senhor. Os discípulos saíram dali, juntamente com a mãe de Jesus, e diz aqui o texto, que eles foram para Cafarnaum. Está aqui no texto, João, capítulo de número 2, eles saíram dali e foram para Cafarnaum. Está aqui. E como eles foram, pastor? Eles foram agora cheios de fé. Porque a água que estava ali, agora foi transformada em vinho. Sabe o que significa isso? Significa que o problema que você vê hoje, ele pode ser transformado. Eu profetizo que você vai fazer essa pergunta do tema da pregação. Qual é a pergunta? Cadê a água que estava ali? Um dia você vai perguntar, como eu já perguntei: cadê o problema que eu estava vivendo? Ele não vai estar mais aí em algum momento. Cadê a doença que eu tinha e hoje não tenho mais? Cadê a depressão? É o apóstolo Paulo escrevendo: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Paulo está dizendo: não está mais lá, porque Jesus venceu a morte. Eu profetizo isso na sua vida. Um dia você vai olhar para você e vai dizer: cadê aquela crise que eu tinha? Cadê a doença na vida dos meus filhos? Tudo vai ser transformado, como a água foi transformada em vinho. Nós estamos aqui, esse lugar é um lugar de milagres. Sai daqui hoje crendo nisso. Cadê o problema que eu estava vivendo? Cadê as minhas finanças bagunçadas? Cadê a escassez? Hoje eu vivo abundância. Você vai dizer isso. Hoje eu vivo prosperidade. Cadê as brigas na minha casa? Um dia você não as verá mais. Cadê a tristeza que um dia você tinha? Eu profetizo que um dia você vai dizer: ela não está mais aqui. Quantos creem que Ele transforma água em vinho? Quantos creem que Ele muda a vida de pessoas? Quantos creem que Ele dá uma nova identidade, uma agenda diferente para alguém? Quantos creem? Fique de pé comigo. Vai orando, vai colocando a mão no coração. Orando, vai dizendo: olha, Pai, eu sei que assim como o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode mudar minha casa, minha realidade financeira. Ei, bababachei, anda lá. Ei, papapachei. Ei, bababachei, anda lá. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte. Nunca, nunca será tirada. Como Maria.
Eu estava lá em Israel e um pastor pregou uma palavra lá. E ele disse assim: um dia, para você vir aqui em Israel, não vai faltar recurso, vai faltar agenda. Esse ano, Casuel, 2024, se não fosse a guerra, eu já tinha ido 2 vezes em Israel. Deus transforma água em vinho. Mas isso é fruto de quê? De grandes ofertas que eu fiz naquela terra. Isso é o quê? É resultado de plantação que eu fiz. Eu quero liberar essa palavra que foi liberada lá, eu quero liberar sobre você. Não só falando de Israel, também falando de Israel. Mas eu quero profetizar sobre você que não vai faltar recurso, mas vai faltar é agenda, tempo, para você viajar com a sua família. Ei, para você ir para congressos, projetos, para você pisar a Terra Santa. Ei, não vai faltar recurso para você montar aquele negócio, porque Deus está transformando água em vinho. Deus está mudando algumas chaves da sua vida, está mudando a história da sua casa hoje. Toma posse, te assume, te assume, te assume. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Em nome de Jesus eu oro por você. Em nome de Jesus eu te abençoo. Irmãos, olhe para cá. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus está mudando situações. Deus está virando situações a seu favor. Deus pode tudo. Pense naquilo que é impossível hoje para você. Pense. Ele pode. Ele pode. Ele está dizendo apenas creia. Creia. Creia que eu faço. Creia que eu faço, diz o Senhor. Ei, não há impossíveis para Deus. Não, não, não. Ora, mandaraçô. Enche seu coração de fé hoje. Chegou um tempo de alegria na tua casa. Chegou um tempo de paz na tua vida. Chegou um tempo de restauração da tua saúde. Ora, mandaraçô. Vai tomando posse. Vai dizendo: eu quero, eu tomo posse. Ei, bababachê. Em nome de Jesus eu oro. Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte. Nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se você conhece essa pessoa que está perto de você, dá um abraço nela. Diga assim: Deus está transformando água em vinho. Sabe o que é o vinho? Olha para mim agora. O vinho é alegria. Vinho, o simbolismo do vinho é alegria. Aquele casamento estava ficando triste.
E olha que eles tinham água. A água era muito preciosa, mas a água não servia naquele momento. Às vezes nós temos coisas boas, mas que não estão servindo nesse momento. E o que Deus faz? Deus transforma isso no que é necessário. O que era necessário? Vinho. Tinha água que era preciosa, mas não era importante para aquele momento. Ninguém ia beber água na festa. Então Deus pegou o que era importante e transformou em necessário. Amém. O que você tem muito na sua vida? Pastor, eu tenho muita alegria, eu tenho muita fé. Deus vai transformar isso em milagre. Deus vai transformar isso em milagre, em portas abertas. Vera, mandará, fale em outras línguas. Profetiza, adora. Estava seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte. Dá um aplauso bem bonito, bem forte. Aleluia. Quantos foram hoje abençoados? Essa palavra é para você. Você queria uma resposta? Tome resposta. Você queria uma palavra? Tome palavra. Terça-feira as mulheres já estão convidadas para estar aqui, 7:30 da noite. A FIADEI, a pré-conferência. Você benção. Quero agradecer vocês que nos visitaram. Louvar a Deus por cada mamãe. E vamos lá, vamos seguir. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida a Jesus? Ouviu essa palavra? Está dizendo: pastor, eu quero transformar a minha história hoje. Tomar uma decisão que vai romper com a minha vida. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém? Vem aqui, deixa eu orar por ti e pegar na tua mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem alguém que já foi crente, quer se reconciliar? Se ficar esse toquinho aí, ó, como é que eu tô aqui, esse toquinho, ó. Nós vamos longe se ficar esse toquinho aí. O Espírito Santo está aqui. Levante suas mãos. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Fecha os olhos, vocês aqui. Fecha os olhos. Sinta Ele aí. Sinta Ele. Só os instrumentos, sinta Ele. Sinta o Espírito Santo. Sinta Ele. Leva para baixo, leva para anda lá. Reba babate, reba daraço, reba babate. Rejoia se. Reba babate, anda lá. Seja curada aí, seja curado. Seja sarada aí. Mais alguém para Jesus? Tem alguém que já foi crente e quer voltar hoje? Tem alguém? A pastora vai orar por vocês. Se aproximem aqui. Glória a Jesus pela decisão de vocês. Louvado seja Deus. Vocês vão repetir bem forte, com toda a convicção. Digam: Senhor Jesus,
vocês. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, eu te apresento essas vidas preciosas, Pai, declarando que elas terão experiências profundas com o Teu doce Espírito Santo. Paizinho, eles nunca se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Que eles possam estar focados, firmados no Senhor, que é a rocha inabalável. Que eles possam se sentir amados nessa igreja, apacentados, bem cuidados. Eu os abençoo e profetizo sobre a vida deles um novo tempo, uma nova história. Todos digam amém. Sai do seu lugar, vem dar um abraço aqui neles. Sejam bem-vindos à família Peniel. Glória a Jesus! Discipuladores, apóstolos. Graças a Deus. Alguém foi abençoado essa noite? Glória a Deus, que maravilha. O nosso Deus é vivo e Ele fala. Vamos orar nesse momento. Quero abençoar a tua semana. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos por cada vida que o Teu doce Espírito Santo convenceu de estar aqui conosco nessa noite. Pedimos, Paizinho, leva-os para suas casas em paz, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada por usar o Teu servo. Pai, em nome de Jesus, usar uma noite tranquila, um sono reparador. E nós profetizamos uma semana de vitória, de conquista, de alegria e de paz. Você diz amém, diz eu recebo. Dá um aplauso para Jesus. Vão em paz, Deus abençoe em nome do Senhor. Terça-feira.